A campanha eleitoral começa efetivamente nos próximos dias e a repórter Beatriz Manfredini traz detalhes da pesquisa de intenção de votos aqui para São Paulo, feita pelo Instituto Paraná Pesquisas. Acompanhe. Essa pesquisa foi realizada com 1.500 pessoas aqui na capital paulista entre os dias 4 e 7 de agosto. Está registrada no número 08701-2024. Nesse novo levantamento, o que a gente tem é uma continuação do empate técnico dentro da margem de erro de Ricardo Nunes, atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, e o deputado federal Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL. Apesar disso, o cenário é mais ou menos o mesmo para todos os candidatos, quando a gente compara com a pesquisa anterior do mês de julho, menos para Datena. Os outros candidatos, eles oscilaram dentro da margem de erro, para mais ou para menos, margem de erro de 3 pontos percentuais, né? Mas Datena não, Datena oscilou para cima, teve uma alta, né, de número aí de intenções de voto acima da margem de erro. A gente preparou uma arte para quem quiser acompanhar por imagens. Então vamos começar. O primeiro colocado ficou Ricardo Nunes, com 25,1% das intenções de voto, seguido de Guilherme Boulos, com 23,2%, empatados, portanto, dentro da margem de erro. Na terceira colocação, nós temos Datena, do PSDB, com 15,9% das intenções de voto. Atrás dele, Pablo Marçal, do PRTB, com 12,5%. Tabata Amaral, do PSB, com 5,5%, e Marina Helena, do Novo, com 3,5%. Atrás dela, pontuaram com 1,1% João Pimenta, 0,5% Fernando Fantauzzi, 0,4% Altino Prazeres e 0,3% Ricardo Senesi. Eu disse, então, que todos os candidatos oscilaram ali dentro da margem de erro. A maior parte teve uma queda, principalmente Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, por conta do crescimento acima da margem de erro de Datena, que na pesquisa anterior, do mês de julho, tinha 11,8% das intenções de voto e agora, portanto, tem 15,9%. É interessante a gente dizer que a Paraná Pesquisas também fez cenários possíveis para o segundo turno, né? Eu vou contar um pouquinho desses cenários para vocês usando esses 3 primeiros colocados. Quando a gente tem um segundo turno entre Nunes e Boulos, de acordo com a pesquisa, Nunes ganha, leva a melhor, com 50,1% das intenções de voto contra 35,5% de Guilherme Boulos. Em outro cenário em que temos Nunes e Datena, nós temos Nunes também ganhando com 47,2% das intenções de voto contra 35% de José Luiz Datena. Em um terceiro cenário de Datena contra Guilherme Boulos, Datena leva a melhor, fica com 43% das intenções de voto, enquanto Boulos fica com 39%. Bom, aí temos esses resultados da pesquisa do Instituto Paraná, e para outras informações sobre a corrida eleitoral em São Paulo, acesse o nosso site jp.com.br. Bom, Cristiano Vilela, claro que a campanha eleitoral vai começar a esquentar agora, mas essas são as primeiras pesquisas, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Datafolha, essas são as primeiras pesquisas nesse pós-convenção. De que forma a gente faz essa leitura? Pelo menos nós temos 2 pelotões, né? Os 2 líderes empatados tecnicamente e os outros 2, ou seja, não temos 3 empatados como algumas pesquisas vinham dando antes do período de convenções, não é? Pois é, você tem ali, realmente você colocou bem, Thiago, você tem um pelotão de frente, um pelotão inicial com Guilherme Boulos e com o atual prefeito Ricardo Nunes, e você tem depois um segundo pelotão, que seria basicamente do candidato Datena, do PSDB, e do candidato Pablo Marçal, além da candidata Tabata Amaral. No caso de Datena e Pablo Marçal, são os 2 candidatos que entraram depois na disputa, vamos assim dizer. Era uma disputa que vinha claramente se colocando entre os 2 primeiros e Tabata Amaral. Eu vejo que, nesse sentido, é a partir dos próximos dias, quando efetivamente tiver a campanha eleitoral, onde a gente começar os debates eleitorais, a própria propaganda de televisão, que pode haver algum tipo de mexida nesse cenário. Talvez a população, a grande parte da população, ainda não esteja envolvida
com essas questões ligadas à eleição, e os grandes debates ainda não são tão claros para a maioria da sociedade. Eu vejo que esse primeiro cenário, ele é realmente a consolidação daquilo que foi colocado com a entrada desses dois nomes na disputa eleitoral. Só uma questão nisso que você falou, e eu li a pesquisa do Instituto Paraná, quando os eleitores são questionados em quem você vota para a Prefeitura de São Paulo, sem que os nomes são oferecidos, 50% não sabem. Então, isso mostra que ainda há um desconhecimento em relação aos candidatos, não é, Vilela? Pois é, a verdade é que todos nós, jornalistas, pessoas que participam do meio político, a gente está realmente bastante envolvido na questão eleitoral, acompanhando para e passo cada detalhe. Mas o fato é que a maioria da população ainda não se definiu claramente, ainda não tem a visão exata e adequada de quem são efetivamente os candidatos que vão disputar o processo eleitoral. Pois é, já o primeiro Datafolha, depois das convenções, traz o prefeito Ricardo Nunes do MDB com 23% das intenções de voto e Guilherme Boulos do PSOL com 22%, ou seja, empatados tecnicamente. O cenário é de estabilidade em relação ao levantamento anterior a um mês. O terceiro lugar tem dois concorrentes isolados. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, e Pablo Marçal, do PRTB, estão com 14%. No pelotão de trás aparecem Tabata Amaral, do PSB, com 7%, Marina Helena, do Novo, com 4%, João Pimenta, do PCO, com 2% e Altino, do PSTU, com 1%. Voto em branco tem 11% e 3% não responderam à pergunta. Em uma simulação de segundo turno, Ricardo Nunes aparece com 49% e Guilherme Boulos com 36%. Foram ouvidos 1.092 eleitores entre terça e ontem. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O levantamento foi feito e registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo SP 03279/2024.